Olá, pessoas! Nós vamos falar aqui um resumo deste artigo que é o impacto do Just-in-Time Teaching, do P-Struction e do Team-Based Learning no desempenho acadêmico de alunos de um curso de engenharia de produção. Esse artigo foi apresentado no COBEN de 2015 e nosso desejo aqui é deixar claro o que nós fizemos ao longo desse artigo, o que está acontecendo em sala de aula e quais são os instrumentos tecnológicos ou metodológicos que nós estamos utilizando. Bem, então a primeira coisa que a gente pode dizer é que a gente vai falar de metodologias ativas, ok? Passando por esses três instrumentos, que é o Just-in-Time Teaching, o Team-Based Learning e o P-Struction. E qual é a nossa motivação? A motivação é que este estudo foi feito dentro da disciplina de fenômenos de transporte, de uma instituição privada de ensino superior. O curso é um curso de engenharia de produção e um curso noturno. Os nossos resultados passados estão listados aqui. Esse curso teve em 2012 uma reprovação de em torno de 70%. Em 2013, de novo, repetimos esse mesmo resultado. Aqui é o curso de engenharia de produção e aqui apenas para efeito de comparação temos o curso de engenharia elétrica que obedece basicamente os mesmos padrões. Ok? É o mesmo professor, no caso eu, que leciono essas duas disciplinas. Então, esse tipo de resultado não me angustiava, esse tipo de resultado me deixava sempre questionando os nossos métodos de ensino, pois, afinal de contas, nós tínhamos inúmeros alunos que tinham a disposição de fazer tudo que o professor mandava, no caso eu, ou seja, eles seguiam à risca com as regras do jogo, eles faziam os exercícios, faziam as suas atividades e ainda assim muitos deles acabavam indo mal nas avaliações e acabavam reprovando. Bem, então a provocação era de que, no mínimo, o processo estava sendo mal gerenciado, no caso por mim. Nós estávamos fazendo um coaching, no mínimo, ineficiente. Então o objetivo era como que eu posso organizar a disciplina de uma forma muito mais inteligente, de uma forma muito mais orgânica e que permita ao aluno gerenciar todo o seu processo de aprendizagem. Fizemos isso utilizando metodologias ativas, entramos em contato com as metodologias ativas dentro do consórcio STEM em 2014 e de lá para cá nós começamos a fazer algumas revisões na disciplina, ainda em 2014, e ao início do ano de 2015 redesenhamos todo o processo da disciplina de fenômenos de transporte. O objetivo era a gente aumentar o engajamento do aluno, mostrando que o ensino era relevante para ele, mostrando que tudo aquilo que ele via dentro da disciplina poderia ser relevante para a sua vida profissional e para até mesmo para a sua vida pessoal, para a sua formação enquanto profissional e quanto cidadão. Então, a primeira ideia foi, olha, eu preciso criar alternativas para os alunos. Os alunos são diferentes, eles têm diferentes formas de aprendizagem e eu preciso tentar contemplar, se não todas, mas o máximo possível de ferramentas disponíveis para os meus alunos aprenderem e para eles verificarem o seu processo de aprendizagem. Então é com isso e dentro desse contexto que a gente pegou do conjunto de metodologias ativas um conjunto de 3 ferramentas. Uma delas é o Just-in-Time Teaching, que aqui está descrito o seu fluxo, pelo menos o fluxo como nós desenhamos. Nós bebemos profundamente da água do professor Mazur, que é o professor do Instituto de Física de Harvard. Então, qual é a nossa ideia? A ideia era, olha, o professor vai disponibilizar um material previamente à sua aula. Então, o aluno vai pegar esse material que o professor separou, então o professor que desempenha um papel de curadoria do conteúdo a ser estudado, ele disponibiliza uma videoaula, no meu caso, toda semana os meus alunos vêm uma videoaula que eu faço, e uma apostila que lhes é dado como referência, e claro, eles têm todos os livros listados na sua bibliografia. É óbvio que fica claro para a gente que os alunos focam principalmente a videoaula. Então eles assistem essa videoaula, olham, se possível, a apostila e o material bibliográfico complementar antes da aula. Sempre que eu falo isso, o argumento é de que o aluno não vai estudar antes da aula, de que o aluno não tem esse costume. Bem,
Começamos pensando nisso, mas rapidamente nos surpreendemos. Vimos que desde a primeira aula, desde o primeiro encontro, a participação dos alunos é superior a 80%, ou seja, mais de 80% dos meus alunos sempre assistem às videoaulas e ou leram o material da aula na apostila. Claro que isso é feito conversando com os alunos, mostrando que nós estamos mudando o nosso método de ensino e de que parte deles deve partir deles a iniciativa de transformar a aula em um ambiente mais eficiente e eficaz. Palavras que devem ser muito apelativas para um público de engenharia de produção. Então não tivemos grandes problemas em participação dos alunos na pré-classe, na pré-aula, e depois que o aluno estuda, ele deve responder um quiz, ele deve responder um questionário online sobre o que foi estudado. Esse questionário online vai refletir, né, na sua nota de alguma maneira, né, a gente decidiu por isso, mas perceba que, principalmente para os alunos engajados, já que ele fez a parte dele que é assistir a videoaula e já leu a apostila, para ele é natural que ele queira responder esse quiz, que ele pode responder quantas vezes quiser, pode responder em conjunto com os outros alunos, eles podem montar grupo de ensino, mas a resposta é individual e sempre vai valer a última resposta. Enquanto ele responde, ele não sabe se a resposta está certa ou errada, então para isso ele precisa estudar com seus colegas, comparar a resposta com seus colegas para tentar atingir o máximo possível de acerto. Então aqui temos exemplos de uma atividade pré-class, elas são majoritariamente de múltipla escolha, mas isso não é sempre dessa maneira, algumas questões são dissertativas, podem ser, e o aluno, para entrar, ele vai utilizar uma senha e um login. Nós utilizamos esse mecanismo e então antes da aula, então assim que o aluno responde, o professor pode verificar a performance de cada aluno ou a performance da turma inteira em relação a uma questão específica. Isso ajuda o professor a focar a sua aula, a focar a aula presencial que ele terá para as dúvidas dos alunos. Então, ele não precisa abordar todo o conteúdo, ele aborda os conteúdos mais críticos para aquela turma, para aquele grupo de alunos. Perceba que agora, então, se eu tenho 3, 4, 5 turmas, não tem mais sentido dar a mesma aula. As aulas são diferentes de acordo com a turma, porque a turma vai ter dúvidas diferentes. Para gerenciar todo esse processo de quiz, você deve estar se perguntando se esse é um software caro. Não, a gente está utilizando o StarQuiz. Esse software é um software pago, mas ele custa $40 para o professor. E a partir do momento que ele instala e gera o seu quiz, automaticamente vai ser gerada uma página na internet com um link. Então ele é muito fácil de ser trabalhado e, ao meu entender, com um preço muito irrisório. Mas você pode fazer isso com outros mecanismos. Se você já utiliza o Moodle na sua instituição, pode utilizá-los, ou outras ferramentas. A gente utiliza o StarQuiz porque ele é muito simples, barato e dá muita liberdade para o professor, que pode trabalhar offline de casa, sem fazer login, sem nada, e abrir um quiz para os seus alunos. A parte mais chata aqui é cadastrar os alunos, mas uma vez feito isso, o ano inteiro ou o curso inteiro está garantido. Então, recapitulando, o professor separou os materiais, os alunos estudaram, responderam o quiz, o professor teve acesso ao resultado do quiz antes da aula, e agora o professor vai para a aula e ali ele pode desenvolver conceito específico para aquela turma. Esta é a parte que a gente tem chamado de Just-in-Time Teacher. Agora, na sala de aula, o que tem acontecido? Na sala de aula, a gente tem utilizado o Peer Instruction. Então, quando o professor vai para a sala, sabendo já as dúvidas dos alunos, ele lista uma série de questões conceituais. Por quê? Agora, eu vou mostrar alguns pedaços de um vídeo que é do Eric Mazur, que é esse mesmo professor de Harvard, do qual a gente está pegando essa metodologia. E ele tem um DVD que ele explica a sua metodologia. Então, a ideia
deste professor é de que, olha, no ensino convencional eu tenho uma comunicação unidirecional. O professor fala e os alunos ouvem. E se os alunos estão em dúvida, o professor nunca vai saber disso, porque sempre que a gente pergunta se estão com dúvida, a resposta é sempre não, não estamos. Então, qual foi a lógica estabelecida? Que, olha, na aula tradicional a gente segue tópico a tópico. Então, ao invés de fazer isso, entre os tópicos, vamos fazer um teste conceitual, um concept test, vamos fazer um check-in para ver se nós podemos seguir para o próximo tópico. Então, perceba que agora eu não vou seguindo, não vou empurrando a minha produção, eu não vou empurrando o conhecimento dos meus alunos, eu vou deixar que os meus alunos puxem. Então, uma vez que eles tenham aprendido o tópico 1, eu vou para o tópico 2 e assim sucessivamente. E para saber isso, eu faço uma avaliação entre esses tópicos, eu faço avaliação em sala de aula mesmo. Então, agora, como vai funcionar? O professor dá uma breve explanação de 5, 10 minutos sobre os tópicos, principalmente os tópicos que os alunos mostraram ter algum problema. O professor faz uma pergunta conceitual, esse teste conceitual, esse concept test. Os alunos vão responder. Depois o professor pede para que os alunos debatam entre eles as respostas que eles deram, para que eles tenham a oportunidade de trocar ou não de resposta. E depois os alunos respondem novamente ao teste. Enquanto os alunos estão debatendo, o professor pode circular pela sala e perceber quais são os tipos de raciocínio que os alunos estão tendo. Então perceba que agora o professor tem duas tomadas de resposta. Ele tem uma tomada de resposta antes do debate e depois do debate da turma. Então, é essa lógica que aqui está. Eu tenho um teste conceitual. O teste conceitual pressupõe a apresentação de uma questão, que é um concept test. Os alunos vão pensar e vão dar a primeira resposta. Depois os alunos vão discutir, dar a segunda resposta e o professor vai dar uma explanada final. Ora, como que isso funciona? Se durante a primeira votação dos alunos a resposta ficou entre 30% e 70%, então ele vai ter a discussão entre pares. Ora, se na primeira votação os alunos já tiveram um acerto muito grande, superior a 70%, então pressupõe que aquela turma já esteja entendendo aquele tópico, que não é necessário ter uma discussão entre pares, o professor faz uma explanação, tira as dúvidas dos alunos que não tenham entendido o conceito e segue para o próximo tópico. Se o acerto dos alunos na primeira votação for menor do que em torno de 30%, não tem sentido pedir para eles fazerem uma discussão de pares. Normalmente essa discussão não vai ter grande proveito. Pode até ser feito, mas com a experiência você vai percebendo que não tem grandes efeitos. Então é melhor o professor revisar os conceitos novamente, sozinho, dar uma pequena aula expositiva de 10 minutos, 15 minutos e, de novo, voltar para um novo teste conceitual para ver se os alunos entenderam e fazer isso até ficar em torno de superior a 70%. Bem, como que é feita, né, na verdade, como que é capturada essas respostas ali conceituais? Os alunos vão utilizar, nós estamos utilizando aqui o Clicker, ok? Os professores de Harvard usam o Clicker, que é um equipamento eletrônico utilizado para aferir a audiência em plateia. Nós não temos esse recurso, estamos utilizando o Clicker, que é um recurso muito simples, que significa exclusivamente ter papel e um equipamento por parte do professor capaz de fazer a leitura desse papel, que é ou um celular, smartphone ou um tablet. Mostrando aqui rapidamente como funciona. Então, o Clicker, cada aluno vai receber um cartão codificado. Esse cartão é exclusivo para cada aluno. O site do Clicker, ele disponibiliza até 63 cartões, então você pode trabalhar tranquilamente com turma de até 63 alunos. E para essas turmas, cada aluno recebe um cartão identificado. Ora, então quando você instalar um aplicativo do próprio Clicker no seu device, no seu celular ou no seu tablet, você vai ser capaz de ler a resposta de cada aluno para cada questão. Claro que esse papel que ele recebe tem 4 lados, é um quadrado com 4 lados, então ele só pode responder questões de até 4 alternativas. Então, a gente faz os testes conceituais de, no máximo, 4 alternativas e os alunos respondem. À medida que o professor passa
o celular ou tablet pela sala, automaticamente ele pega as respostas de cada aluno e pode acompanhar um resumo da resposta de toda a turma no próprio tablet ou no próprio celular. Então ele é muito simples de ser utilizado e muito rápido. Eu sei como cada aluno respondeu. Perceba que à medida que eu vejo a resposta, ele já identifica quem é e qual a resposta o aluno deu. No vídeo não está aparecendo, mas hoje em dia o aplicativo faz isso. E além disso ele vai mostrando o acumulado da turma aqui. Então indica aqui que 2 alunos votaram A, 6 alunos votaram B, nenhum aluno votou C e 2 alunos votaram D. E a resposta certa era a resposta B, que 6 alunos votaram. Então, utilizando esse aplicativo que é muito simples e que uma vez feito em sala, quando você chegar em casa, ele já vai estar todo na sua página na internet, logado. Eu tenho a minha senha, o meu login, entro no meu perfil e aqui eu vejo todo o histórico das minhas turmas. Eu tenho as turmas separadas e posso ver cada tomada, cada vez que eu usei o clicker, cada vez que eu fiz a utilização do clicker, como que a turma se comportou e qual foi o resultado obtido. E eu consigo saber como cada aluno votou, clicando aqui e vendo o resultado. Para utilizar o clicker, você não precisa de rede Wi-Fi, não precisa de 3G, não precisa de absolutamente nada. Ele funciona completamente offline e ele vai jogar para o site apenas quando tiver uma rede disponível, seja Wi-Fi, seja 3G. Então, é um equipamento muito bom, tanto para se utilizar em sala de aula, para o Peer Instruction, quanto para depois, em casa, você, professor, analisar a resposta dos alunos e ver quais são os tipos de erros que eles tiveram. Ok? Então, assim a gente fecha o nosso Peer Instruction. Então, o Peer Instruction foi dividido entre ter uma série de pequenas aulas expositivas de 10, 15 minutos, intercalados por testes conceituais, onde o conhecimento do aluno é aferido naquele momento, eu só sigo para frente quando eu sei que grande parte da minha turma compreendeu os conceitos ali envolvidos. Então, isso se compara profundamente a uma produção puxada, né, de uma empresa, ou seja, eu só vou para o próximo item da minha disciplina quando a grande parte da minha turma, ou um percentual da minha turma, ou a turma inteira, já está apta a entender o conceito 2. Eu não vou empurrando conceitos para a turma, eu vou deixando que a turma tenha o seu próprio ritmo. É claro que em alguns momentos isso pode quebrar inicialmente, né, aquilo que a gente chamaria de um planejamento. Olha, nessa aula eu tinha previsto dar 4 tópicos e só dei 2. Ok, não tem problema. Com o tempo a turma vai se acertando e em alguns momentos a turma vai ser muito mais produtiva do que você esperava e você vai conseguir dar 6, 7 tópicos. O importante é que naquela aula os alunos tenham a garantia de que se eles não sabem, eles sabem o que eles não sabem, porque a cada momento eles estão recebendo feedback. Em nenhum momento eles vão ter uma surpresa, somente lá no lado da prova, 2 meses depois, 3 meses depois, de que eles vão descobrir, no qual eles vão descobrir que eles não sabem a matéria. Eles vão descobrir que não sabem quais são as suas dificuldades, ou se sabem a matéria, se sabem os conceitos, em cada aula. E isso é fantástico. Na nossa prática, a gente tem feito toda a aula como sendo de Peer Instruction, e ao fim de uma determinada quantidade de tópicos, nós vamos para aquilo que estamos chamando de um TBL, que é um Team Based Learning. Esse TBL é um TBL bem simples, porque ele ainda não está envolvendo, neste momento, a avaliação de pares. O que está acontecendo é que os alunos se reúnem para resolver uma série de problemas em conjunto, e se ajudando mutuamente. Para promover essa atividade, esse TBL, nós temos utilizado esse instrumento que é a raspadinha. Ele é o IFET, ele é uma técnica de avaliação com feedback imediato. A raspadinha é uma invenção, é uma daquelas invenções simples, porém geniais. Ela nada mais é do que um gabarito, onde eu tenho a resposta certa, só que elas estão cobertas, né, por raspadinha. Então o aluno responde, faz sua conta e raspa. Então ele fez a sua conta e descobriu que a resposta é a resposta B. Ele vai lá e raspa. Se ele encontra uma estrelinha, então significa que, ok, tua resposta está certa. Se quando ele raspa, ele encontra um espaço em branco, significa, ok, você errou, volte para a questão e continue fazendo. Então a nossa ideia é que o aluno vá fazendo questão a questão, só siga para a questão 2 quando ele já resolveu a questão 1 e já entendeu. Então quando ele errou,
ele volta para a questão, debate com seus colegas, faz as suas contas de novo, faz os seus raciocínios de novo e responde. Se ele acertou, ok, ele segue para a próxima questão. Se não, ele continua testando e refazendo o teste. Ora, no momento em que ele tentar resolver todas e não conseguir, ou no momento em que ele encontre a estrelinha, mas ele não está consciente do que ele fez para encontrar, às vezes ele chutou ou fez um raciocínio que ele não compreendeu bem, não tem problema. Neste momento ele pode chamar o professor e o professor vai explicar exatamente os conceitos por trás daquela questão. Lembrando, isso durante uma avaliação. Então, durante a avaliação, o professor pode ir ensinando para a turma. E o mais legal é que, como ele acabou de ter um debate entre os colegas, todo mundo está envolvido e às vezes ele errou, ele está muito convencido de que a resposta que ele consideraria certa e a raspadinha disse que está errada está certa, então ele vai querer argumentar com o professor, debater com o professor, defender a sua ideia. E isso é fantástico. Eu vejo isso acontecendo, pessoas e alunos que antes não debatiam a minha disciplina, não debatiam fenômenos de transporte, não debatiam termodinâmica, agora eles erram e argumentam a respeito do seu erro e tentam entender onde eles erraram, qual foi o equívoco do raciocínio. Então aqui nós temos uma explicação on demand, nós temos também, de certa forma, um just-in-time teacher. Então eu vou explicar para um grupo de alunos quando eles quiserem, o que eles quiserem, no momento em que eles puderem terem resolvido essa questão, terem encontrado a estrelinha. Então, naquele momento ele me tem toda a atenção. Por que que ele me dá atenção? Além de tudo, os fatores sociais, de engajamento dele, ele ainda tem outras questões para responder. Ele não quer errar mais aquele tipo de conceito. Então ele aprende no executar no desenvolvimento da prova, da avaliação. Então ele sai dessa prova sabendo os conceitos que ele tinha dúvida, se ele conseguiu sanar ou não essas dúvidas e o que ele precisa melhorar. Então é uma ferramenta fantástica que infelizmente você precisa comprar. Nós estamos importando direto deste site, IFET, que eu vou botar o link aí. Se você conhecer alguém que forneça isso no mercado nacional, nos comunique, a gente vê os preços e vê se vale. O dólar tem aumentado, porém, até então ainda era mais barato importar esse equipamento. Qual é uma dica a respeito, né, das avaliações feitas com a raspadinha, que é o nosso TBL? Bem, a primeira coisa é fazer com que as questões sejam muito conceituais, para que quando você, professor, olhar para uma cartela dessa e ver os erros que o aluno cometeu, você já saiba, mais ou menos, aproximadamente, o tipo de raciocínio que esse aluno está tendo e o tipo de erro que ele está cometendo. Isso ajuda muito quando você está lidando com turmas grandes e precisa ser muito eficiente na explicação. Então, faça questões conceituais que identifiquem as razões dos erros, ok? E os erros mais frequentes. Aqui eu tenho um vídeo que indica o meu comportamento ao longo de uma avaliação dessa. Então, cada grupo desse está fazendo umas atividades. Percebo que eles estão fazendo prova, mas eles absolutamente só se comunicam no seu grupo. Eles não tentam colar, porque eles ficam muito entretidos. Talvez algumas sessões tenham, mas não é a regra. E eu vou me deslocando puxado pelas dúvidas dos alunos. Então, os alunos me chamam, eu vou naquela mesa, explico o conceito que eventualmente eles já tenham errado, ou que eles tenham acertado, mas tenham dúvidas ainda, e depois eles continuam fazendo a questão. Então, eles ficam muito engajados, ficam muito felizes, eles se comportam como se estivesse fazendo um jogo, como se estivesse se divertindo. Na maioria das vezes, eles gostam muito desse tipo de atividade e tem sido muito proveitoso, que isso aqui é feito para revisar os últimos 3, 4, 5 tópicos que nós passamos. Então, em um bimestre ou no meio de um curso semestral, você pode fazer uma raspadinha para condensar as informações e fazer uma revisão geral do que foi passado. É assim que nós estamos utilizando. O TBL é algo muito mais poderoso do que isso. Mas nós ainda estamos nesse nível. Eu acho que o próximo passo é começar a fazer com que os alunos tenham mais atividades como essas dentro da disciplina e que possam avaliar cada um dos seus colegas. Mas isso vai ficar para uma próxima etapa dentro da disciplina de fenômenos de transporte.
uma vez que a gente tenha feito tudo isso, você deve estar se perguntando quais são os resultados que nós obtivemos. Vamos olhar aqui um histórico das minhas turmas, né? Então aqui eu tenho as médias das minhas turmas desde 2010, na primeira avaliação. Então aqui eu só tenho os dados da primeira prova bimestral que eles fizeram. Eu tenho um curso que é anual, então eles fizeram uma prova bimestral. Então a primeira prova bimestral de 2010, a média da turma foi de 3,2. Nesse aqui a média da turma foi 3, e assim sucessivamente. A média da turma que eu usei essa metodologia foi 6,8. Perceba a diferença. De novo, é o mesmo tipo de prova, exatamente o mesmo tipo de prova, sai dos mesmos livros, todas as turmas sempre souberam quais são os livros que alimentam essa prova. Então, aqui nós temos um bom indicador. Outro indicador é quando a gente olha o intervalo de confiança dessa média. Então perceba que mesmo nos limites do intervalo de confiança, a turma X, que é de 2015, ainda se sai muito melhor do que as demais. As demais estão sempre dentro de um mesmo intervalo de confiança. Percebam que eu poderia traçar uma curva aqui que contemplasse todo mundo, mas a turma X deste ano tem nitidamente uma performance melhor. Vamos continuar avaliando os outros bimestres para ver, né, se isso vai se manter, ok? Nós avaliamos as notas dessa turma em outras disciplinas para ver se essa turma era muito melhor, e nós descobrimos que não. Então, essa performance não pode ser atribuído a uma turma excepcionalmente melhor, porque essa turma nas outras disciplinas continua tendo as mesmas performances de anos anteriores, sejam boas ou ruins, as performances são equiparáveis, ao fato que aqui não, pressupõe uma nítida diferença entre a turma de 2015 e as demais. Bem, e qualitativamente? Bem, qualitativamente, os alunos perguntamos para os alunos o que eles acham dos debates que eles fazem em sala durante o Peer Instruction, se isso ajudou para o estudo. Então, sempre, vocês vão perceber que mais de 80% dos alunos defenderam as novas metodologias. Então, mais de 80% dos alunos disseram que, olha, os debates em sala que eu faço durante o Peer Instruction me ajudaram no estudo. Mais de 80% dos alunos disseram que as videoaulas foram super importantes ou importantes, né, para o seu desempenho no estudo. Então, eles aprovaram fazer o estudo prévio, eles aprovaram o debate em sala de aula. E quanto à atividade pré-aula, aquele quiz que eles fazem? Ora, que é chato, o aluno tem que assistir a videoaula, depois ir para o computador e responder um quiz. Mais de 80% dos alunos também disseram que o quiz ajudou bastante durante o seu estudo. E para resumir, a gente perguntou para os alunos, ok, a gente deve continuar com as novas metodologias ou devemos voltar para aulas tradicionais de aulas expositivas e exercícios que vocês fazem eventualmente em sala e eventualmente em casa? Os alunos, mais de 80% também, disseram que, olha, é melhor continuar com a nova sistemática, com as novas metodologias, com as metodologias ativas. Então, nós tivemos uma grande aprovação por parte dos alunos e nós tivemos também um indício de uma melhor performance por parte desses alunos. Então, estes são os nossos resultados e esta é a maneira que estamos implementando as metodologias ativas dentro da disciplina de fenômenos de transporte de um curso de engenharia de produção. Então, nós utilizamos o Just-in-Time Teacher, nós utilizamos o Peer Instruction e alguma coisa do Team-Based Learning, alguns conceitos do Team-Based Learning. Os resultados são muito promissores, nós vamos continuar fazendo esse tipo de experimento e já temos uma lista de melhorias a ser feita para o próximo curso, como é aprofundar o Team-Based Learning para fazer com que eles trabalhem mais em grupos e desenvolvam atividade de avaliação de pares. Ok? Então, todas essas informações, todos os sites vão estar listados aí no link desse vídeo e estão também no post lá no site, ok? Então, muito obrigado, coloquem suas dúvidas, se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, alguma crítica, se nós estivermos fazendo algo errado, que você considere errado, por favor,
mande para a gente um comentário, seja aqui no YouTube, seja no comentário desse vídeo, seja no comentário no site. Ok? Muito obrigado, um forte abraço e até mais.